todos bem-vindos ao Metáfora Cursos Livres. Eu sou a Vanessa e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o tema razonetes. Na prática, nós usamos duas formas de interação com os alunos para o aprendizado de contabilização. Uma delas é a forma dos balanços sucessivos, em que nós devemos constituir, elaborar um novo balanço para cada lançamento contábil que ocorrer no dia a dia da empresa. Obviamente que trata-se de uma maneira que nós utilizamos para entender o conceito e a aplicação de cada lançamento, mas na prática isso é totalmente inviável. A empresa não tem como ficar elaborando um novo balanço, uma nova demonstração para cada um de seus lançamentos. Mas didaticamente, essa técnica é bastante útil. Também temos a técnica dos razonetes. Mais uma vez, é uma ferramenta didática, é uma maneira para que a gente consiga visualizar o impacto de cada transação nas operações da empresa, mas, na prática, é apenas a lógica do sistema contábil e não a operacionalização de fato. Ficaria inviável, inclusive pelo volume de transações que uma empresa realiza no seu dia a dia, aplicar qualquer uma dessas técnicas. Mas é interessante que a gente consiga utilizá-las para o aprendizado, então, deste conteúdo. O que nós vamos, então, ver nessa aula de razonetes? Vamos relembrar um pouquinho do chamado método das partidas dobradas. Então, vamos entender, o que esse método representa para o mecanismo de registro de informações em um sistema. Portanto, isso faz parte da introdução. Falaremos um pouquinho desse conceito e, por fim, resolveremos juntos aí uma atividade que é proposta para que a gente entenda exatamente como fazer os razonetes e como utilizá-los a nosso favor no entendimento de um exercício. Antes, aproveito para lembrá-los que aqui embaixo está passando a nossa timeline, por meio do recurso no qual vocês conseguem verificar o que está por vir nessa aula tema e, portanto, eventualmente adiantar o vídeo e avançar até algum tópico de mais interesse, caso vocês estejam aí precisando, certo? Não deixem de utilizar, então, a nossa timeline. Então, como nós falamos, o primeiro passo dessa aula seria a revisão do que é o nosso método das partidas dobradas. Então, o método das partidas dobradas é um método universalmente utilizado. A primeira vez que nós ouvimos falar dele foi lá no século XV, com a obra do Frei Luca Paciolo. Era uma obra de matemática, aritmética, geometria, mas existia um capítulo dentro desse livro que tratava do método das partidas dobradas. O método é muito comum, e ele é a base conceitual de toda a contabilidade, porque ele determina que para cada aplicação de recursos que eu realizo na minha empresa, eu preciso de uma origem no mesmo valor. Ou seja, para cada débito que eu tenho na minha empresa, eu tenho um crédito em valor correspondente. É justamente o que nos mostra o balanço patrimonial. Balanço, porque a ideia é de equilíbrio. É o equilíbrio entre as fontes de recurso e as aplicações de recursos. Sempre eu tenho que equilibrar de onde veio o meu dinheiro e para onde foi o meu dinheiro. Então, é muito importante nós respeitarmos esse mecanismo, esse conceito, para conseguirmos registrar contabilmente qualquer transação que tenha impacto na situação patrimonial e financeira da minha empresa. Portanto, como eu disse, para cada débito corresponde pelo menos um crédito de mesmo valor. Ou, para cada aplicação de recursos, eu tenho uma mesma origem em mesmo valor. Pelo menos um lançamento a débito e um crédito no valor correspondente precisam ocorrer para que, então, os meus relatórios sejam corretos. Bom, quando eu falo, então, no próprio razonete ou na maneira como eu vou registrar essas transações que a empresa realiza, eu estou pensando em técnicas de escrituração contábil.
É a maneira como eu vou juntar tudo aquilo, resumir e gerar relatórios. Né? Obviamente que o grande objetivo nesse caso é informar os interessados na contabilidade da minha empresa. Então, quando eu falo nesses usuários, nesses agentes que têm interesses nos meus negócios, eu estou falando de uma diversidade de perfis. Estou falando de credores, de investidores, de fornecedores, clientes, o próprio governo, a sociedade. Né? Então, eu poderia pontuar muitos agentes interessados na contabilidade do meu negócio. E é por isso, então, que eu preciso escriturar as transações, no final de cada período, resumir essas transações em relatórios e dar suporte a esses usuários que precisam tomar decisões sobre a minha empresa. Sempre vou partir do registro das operações em contas contábeis e falando especialmente da questão dos razonetes, eu vou criar uma conta para cada conta contábil, seja ela patrimonial ou de resultado, né? De maneira que posteriormente eu consiga elaborar as demonstrações contábeis. Não esquecendo que esses princípios, as regras que eu vou seguir para realizar a escrituração, são fundamentais, tá, para que eu consiga manter um padrão e manter a comparabilidade de informações de um período para o outro ou, né, de uma empresa para outra. É justamente esse o motivo, né, da regulamentação ou da regulação da contabilidade. Eu não poderia simplesmente assumir as regras que eu quisesse para registrar as operações da minha empresa. Eu preciso seguir, eu preciso respeitar o que de fato a legislação determina, para que então todos esses usuários que nós acabamos de tratar possam usar as informações que eu estou prestando para esse mercado. Vamos então agora para a nossa atividade. Vou deixar aqui tampando o número 2015, mas a gente lê o enunciado completo. Vejam, as operações da Companhia Sucesso Limitada, no mês de janeiro de 2015, foram as seguintes. Vejam, dia 3 de janeiro, foram comprados móveis e utensílios para pagamento em 30, 60 e 90 dias, o que nos faz entender que são contas a pagar ou títulos a pagar de curto prazo, pelo valor de 8 mil. No dia 8 de janeiro, foi comprado um veículo à vista. Essa informação é importante porque eu sei que tem que sair do meu disponível, tá? Em cheque, portanto, eu sei que saiu do meu banco, no valor de 25 mil. No dia 9 de janeiro, eu fiz, né, tomei um empréstimo bancário de 100 mil para pagar no final de 2 anos. Ah, então se é para pagar no final de 2 anos, eu sei que é uma operação de longo prazo. Outro detalhe, se eu falo em empréstimo, eu estou falando em uma operação que não tem destinação específica. Empréstimo bancário é simplesmente para fazer qualquer operação que eu queira. Por exemplo, comprar estoques, financiar o meu capital de giro. Eu não preciso comprar um veículo, uma máquina e enviar a nota fiscal para a instituição financeira. Eu posso pegar um empréstimo simplesmente para utilizar nas operações do dia a dia sem ter que comprovar isso de alguma forma. Continuando, dia 13 de janeiro, foram adquiridas matérias-primas a prazo por 60 mil reais para pagamento em 90 dias. Então, eu sei que eu comprei a prazo para pagar em 90 dias, portanto, é uma operação de curto prazo. Dia 16 de janeiro, houve uma integralização de capital social na forma de terrenos por 200 mil. E dia 26 de janeiro foram adquiridas máquinas e equipamentos no valor de 60 mil, sendo que desses 60, 30 mil
saíram já do meu disponível, porque eu paguei à vista. E o restante, que seriam os outros 30, eu paguei no final de 2 anos. Por isso, eu tenho que considerar aí uma obrigação de longo prazo. O exercício ainda pede para nós considerarmos as seguintes informações. A empresa não opera conta caixa, então tudo que é pago à vista ou recebido vai para o banco. E em 31/12/2014, ela finalizou o período aí com um saldo no banco de 60 mil, que foi integralizado pelos seus sócios, portanto, eu tinha no capital os mesmos 60 mil. Portanto, respeitando a nossa regra das partidas dobradas. O exercício pede para elaborar o balanço de janeiro da Companhia Sucesso por meio da técnica de razonetes. Vamos fazer juntos. Eu vou, então, repetir cada uma dessas transações e vou transcrevê-las para os nossos razonetes. Olha lá. Primeiro ponto que eu tenho que destacar é que, ao começar os lançamentos, eu preciso criar um razonete para cada conta contábil, independentemente de serem contas patrimoniais ou de resultado, tá? E é importante que a gente crie contas já para os saldos iniciais, porque quando eu for movimentar, por exemplo, banco, eu tenho que saber qual que era o saldo naquela conta quando eu comecei o período. Eu não posso simplesmente, desconsiderar essa informação e só fazer os lançamentos de débito e crédito que eu realizar durante aquele exercício. Então, olha o que eu fiz. Em 31/12, a gente não tinha 60 mil no banco e 60 mil no caixa? No capital, desculpa? Sim. Então, olha o que nós fizemos. Eu criei um razonete para a conta de capital. Lembrando que a conta de capital é uma conta de patrimônio líquido. E criei um razonete para a conta de bancos. Tá? Olha lá o que nós temos que considerar agora. A conta de capital, ela é uma conta que faz parte do patrimônio líquido da empresa. Nós sabemos que tudo que faz parte do patrimônio líquido ou do passivo tem saldo credor. Logo, todos os lançamentos que aumentam o saldo dessas contas têm que ser a crédito. Da mesma forma que todos os lançamentos que vão ser realizados no ativo, para aumentar os saldos dessas contas, terão que ser feitos a débito. Então, foi o que eu fiz. A ideia do razonete, pessoal, é montar um mini balanço para cada conta. No balanço, nós sabemos que do lado esquerdo ficam os nossos ativos, os nossos bens e direitos. E do lado direito ficam as nossas obrigações. Logo, se eu estou fazendo um lançamento de 60 mil para reconhecer um saldo positivo na conta do capital, eu tenho que creditar esses 60 mil, tá? E a contrapartida é o quê? Um débito na conta do banco. Então, a contrapartida é um saldo positivo na conta do banco, que é uma conta de ativos. Por isso, crédito e débito no mesmo valor de 60 mil, abrindo os dois primeiros razonetes do nosso exercício. Continuando, olha lá o que nós temos aqui. Eu não falei que dia 3 de janeiro a gente comprou móveis e utensílios para pagar em 30, 60 e 90 dias no valor de 8 mil? 30, 60 e 90 dias ainda é curto prazo. Então, o que eu fiz? Criei uma conta de ativo, chamada móveis e utensílios. É um ativo não circulante classificado no imobilizado. E criei uma obrigação, uma conta de passivo, que eu chamei de títulos a pagar de curto prazo. Ótimo. Se eu estou comprando mais móveis e utensílios, eu quero aumentar uma conta de ativo que tem saldo devedor. Por isso, eu fiz um débito nessa conta. E eu vou creditar uma conta de passivo. A conta de passivo tem saldo credor. Portanto, eu vou lá,
e faço o lançamento a crédito de 8 mil. Débito de 8, crédito de 8, sendo débito no ativo e o crédito no passivo. Nesse caso, eu criei um razonete novo para cada conta, porque eu não tenho nenhuma movimentação anterior nessas informações, tá? Nesses razonetes. Por isso que a gente criou um novo. E lá no dia 8, eu comprei um veículo à vista. Como eu sei que eu não estou movimentando caixa, saiu do meu banco por 25 mil. Ah, Vanessa, eu entendi agora. Olha lá, você trouxe o banco lá de trás, porque eu já tinha um saldo inicial do banco de 60 mil no primeiro slide do exercício. Isso mesmo. Então, eu não vou criar um novo razonete para cada novo lançamento. Se o lançamento movimenta uma conta que já tem saldo ou lançamentos anteriores, eu resgato esse razonete. Olha então, eu tinha um saldo de 60 e eu tirei 25. Portanto, eu estou creditando o meu banco. Estou diminuindo um ativo. Se eu estou diminuindo esse ativo, eu tenho que creditá-lo. Da mesma forma que eu debitei veículo, porque eu comprei o veículo. Se eu comprei o veículo, eu tenho que aumentar esse saldo. Logo, eu tenho, então, um lançamento a débito de 25, fechando a minha partida dobrada de débito e crédito no mesmo valor. A minha regrinha foi inteiramente respeitada. E no dia 9, o que a empresa fez? Ela pegou um empréstimo no banco, empréstimo porque não tinha destinação específica, no valor de 100 mil, para pagar no final de 2 anos. Se é um empréstimo no banco sem destinação, o que eu fiz? Olha lá, dei a entrada desse valor na minha conta. Notem que eu peguei o razonete lá da transação anterior para trazer para cá, porque eu tinha saldos acumulados neste período. Criei uma conta de empréstimos de longo prazo, que é um passivo, portanto, creditei esses 100 mil, aumentando o saldo dessa minha continha no passivo não circulante. Mais uma vez, fechei o débito e o crédito no mesmo valor. Continuando. Dia 13 de janeiro, eu comprei estoque, que é matéria-prima, a prazo, para 90 dias, portanto, é curto prazo, no valor de 60 mil. Não tinha movimentado nem o estoque, nem o fornecedor neste período. Criei um razonete novo para cada um desses itens, para cada uma dessas contas patrimoniais. A conta de fornecedores eu creditei, porque é uma conta de passivo e eu estou aumentando o saldo. E a conta de estoques eu debitei, porque é uma conta de ativo e eu estou aumentando o saldo. Mais uma vez, realizando um débito e um crédito no mesmo valor. E no dia 16, Vanessa, o que aconteceu? Os sócios integralizaram capital no valor de 200 mil. Mas não foi em dinheiro, não foi em espécie. Foi em terrenos. Resgatei a conta de capital social lá da primeira transação que nós registramos, porque eu tinha um saldo inicial de capital de 60 mil, que é o que está aqui, e agora lancei mais 200 mil. Como essa conta é uma conta de PL, tem saldo credor, eu realizei um crédito. A contrapartida é a conta de terrenos, que é um ativo imobilizado, portanto, um ativo não circulante, na qual eu realizei um débito de 200 mil, porque eu estou aumentando o saldo de uma conta de característica devedora. Por fim, o nosso último lançamento, que foi a aquisição de máquinas e equipamentos, sendo que uma parte foi pago à vista e o restante no final de 2 anos. Vejam, não tinha saldo nessa conta, então criei a conta de máquinas e equipamentos,
que vai no nosso ativo não circulante dentro do imobilizado, e registrei 60 mil a débito. O primeiro crédito vai em 30 mil lá no títulos a pagar de longo prazo, que é uma conta de passivo não circulante. E o segundo? O segundo vai no banco, porque eu paguei à vista os primeiros 30 mil. Então, eu tirei do banco. Notem que eu resgatei lá atrás o razonete do banco conta movimento. Eu não crio um novo razonete para cada transação. Eu crio um novo razonete para cada conta que eu ainda não movimentei. Se eu já movimentei, eu vou simplesmente resgatando. Então, para fechar, olha lá. O saldo da nossa conta de banco em janeiro ficou 105 mil. Eu fiz lá, considerando o saldo inicial, todos os débitos, todos os créditos e sobrou isso aqui. O estoque, os móveis, os veículos, os terrenos e as máquinas que eu comprei estão todos registrados lá no meu ativo. Portanto, no final de janeiro, eu tinha um ativo que totalizava 458 mil reais. Pela contrapartida, eu preciso de uma origem de recursos no mesmo valor. E o que eu faço, portanto, olha lá, 60 mil é o que eu registrei de fornecedor, que é a compra de matéria-prima. 8 mil é o que eu gastei para comprar os móveis e utensílios para pagamento no curto prazo. 100 mil foi o empréstimo que eu peguei no banco para pagar no longo prazo. 30 mil foi o dinheiro que eu peguei para comprar uma parte das máquinas e dos equipamentos, porque foi a parte que eu peguei a prazo. O restante eu paguei com dinheiro do banco. E 260 mil veio dos meus sócios, porque são 60 de capital do começo do período, mais os 200 da integralização do terreno. Portanto, nas duas pontas, eu chego no valor de 458 mil reais, que é o total do meu balanço patrimonial. Aqui estão todas as nossas referências e eu gostaria de agradecê-los pela participação e pela paciência. Muito obrigada a todos e bons estudos!